Aleluia, Jesus. Capítulo 12. Do versículo 7 ao versículo 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: o espinho na carne. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me profetizar a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui, ele estava em um momento de aflição, em um momento de muitas batalhas, de muitas afrontas, de muitas perseguições, e com certeza, nesse momento, Paulo se viu fraco, Paulo se viu desanimado, Paulo se viu um pouco esgotado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque era um homem, era um ser humano. Mas existe um momento em nossas vidas que vem lutas, vem tribulações, vem dificuldades, vem escassez, vem injúrias. O que é injúrias? Calúnias, apontamentos, acusações. Mas a palavra do Senhor diz que a graça dele bastava a Paulo. Então a graça do Senhor vai nos ajudar no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento da escassez, no momento da aflição. Se a gente parar no momento, se a gente fizer como Paulo fez, foi orar, foi se derramar na presença do Senhor, foi falar com o Senhor: olha, Senhor, está difícil, olha, Senhor, não aguento, olha, Senhor, afasta de mim, olha, Senhor, cessa, olha, Senhor, tira, porque eu já não suporto mais. Eu estou fraco. Mas no momento que eu disse que ele está fraco, ao Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça é suficiente na sua vida. Aleluia. Paulo, comigo você não vai ser envergonhado. Paulo, comigo você é mais do que vencedor. Paulo, comigo você não vai perder, você vai vencer. Paulo, comigo você vai alcançar, você vai conquistar o objetivo, a necessidade que você está tentando ser suprida. Comigo você vai alcançar, Paulo. Mas quem sabe também Paulo não estivesse questionando também as dificuldades da luta também, da obra. Porque quando estamos fazendo a vontade do Senhor, surgem muitos inimigos, muitos adversários, muitos perseguidores, muitos levantes, muitas pedradas. Por quê? Estamos fazendo a vontade dele. E quando nós estamos fazendo aquilo que está agradando o coração de Cristo, é difícil, meu irmão. Ninguém quer o adversário não ser. Então a maior luta que a gente trava, como Paulo travou neste momento, é a luta espiritual, é o conflito, a sua alma com o Espírito do Senhor, com o inimigo atormentando, perseguindo, afrontando, para que ele se intimidasse, recuasse, desistisse e largasse tudo.
E hoje nós, como é que estamos hoje? Em quem temos crido? Aí o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Por que a graça basta? Porque na graça que vem de Cristo tem tudo. Tem paz, tem felicidade, tem suprimento, tem renovo, aleluia, tem alegria e tem também justiça e providência em próprio Deus. Aí disse: por quê? Pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que está fraco, aí é o melhor momento de você clamar a Cristo. Sabe por quê? Onde a gente reconhece que Ele é quem é, Ele é quem faz, Ele é quem pode. A gente sem Ele não podemos nada. Mas isso é preciso a gente reconhecer que mesmo fraco, mas Ele ouve a nossa oração. Mesmo se achando incapaz, mas Ele ouve a nossa oração. Mesmo a gente achando que está tudo perdido, que não vamos conseguir, que não tem mais saída, não tem mais solução, com Ele estamos fortes. Com Ele iremos continuar marchando. Com Ele não ficaremos prostrados, caídos diante dos problemas. Com Ele levantamos e marchamos novamente. Mas Paulo disse: para que sobre mim repousasse o poder de Cristo, foi preciso ele passar no teste. Foi preciso ele entender que o que ele tinha na vida dele não era dele, era emprestado, era de Deus. Tudo era de Cristo. Era preciso ele entender que ele não podia se igualar a Deus, querer ser Deus, querer ser maior, querer ser o soberano, querer ser o todo-poderoso. Mas era necessário ele entender que cada dia mais ele tinha que descer, ele tinha que se humilhar, ele tinha que perseverar, ele tinha que acreditar, ele tinha que confiar, ele tinha que depender do Senhor todo-poderoso na vida dele. Quanto mais você faz para Deus, mais se levanta a batalha. Quanto mais você faz para Deus, mais vem perseguição. Quanto mais você faz para Deus, mais vem provação. Quanto mais você faz para Deus, mais vem pedrada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você faz para Deus, as pedras se levantam para tentar parar você, para tentar calar você, para tentar deter você. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia. Não podemos olhar para trás, não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, temos que continuar olhando para Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para onde é que você tem olhado dentro da luta? Aonde você tem que ter refugiado na hora da perseguição? Aqui você tem clamado na hora das calúnias, das injúrias, dos apontamentos, das pedradas. Qual juízo você tem procurado? Diante da escassez, onde você tem buscado recursos? No homem? Apenas no dinheiro? Ou tem buscado em Cristo? Se tem buscado em Cristo, vai chegar o suprimento. Se tem buscado em Cristo, verdadeiramente você vai encontrar o abastecimento. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelos seus rebanhos, pelas suas ovelhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele vai suprir, Ele vai acudir, Ele vai chegar com a provisão, Ele vai chegar, aleluia, em favor de mim e de você, no tempo certo, na hora certa. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí Paulo continua dizendo: pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando você está se sentindo fraco, você está achando que não vai conseguir mais,
Quando dizem para você que você vai ver, desista. Aí aonde é que você vê o recurso? Aonde é que você vê a solução? Aonde é que você encontra o poder? Aonde é que você encontra a resposta para o seu problema? Aonde é? Em Cristo. Aí quando nesse momento, eu me sinto forte. Porque eu me prostro, porque eu me ajoelho, porque eu oro, porque eu clamo, e Ele faz nova todas as coisas na minha vida. Aí no versículo 10 ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Como é que você tem sentido diante do momento de fraqueza, hein? A fraqueza, ela vem diante das lutas, diante dos problemas, das aflições.